Bom, pessoal, vamos retomar aqui, certo? Que eu me enganei na aula passada, né? Falei que o último conteúdo era aquele que a gente viu, mas não é. Na verdade, eu fui verificar o CUD, tem a parte de sistema de mais de uma partícula, tá? Então, a gente vai precisar de mais umas 2 ou 3 aulas para terminar o conteúdo mesmo todo, tá bom? Mas a parte de sistema de mais de uma partícula, ela não é tão complicada, não, tá? A parte mais complicada a gente já passou, né? E aí eu já fiz o upload, certo, de todas as aulas, tá? Então já vou postar para vocês darem uma olhada e também já vou colocar as questões para a gente fazer, tá? Eu vou colocar questões que eu resolvi em sala de aula, tudo bem? Que eu acho que é melhor, como é um conteúdo relativamente difícil, né? Então eu vou botar as questõezinhas que eu tinha, cuja resposta você encontra lá em uma das aulas, tudo bem? Vamos lá, então agora a gente vai estudar, certo? Agora a gente está seguindo o caminho, né? Para poder estudar toda a parte da mecânica clássica, né? Primeiro a gente estudou o movimento de uma partícula em uma linha, depois estudou o movimento de uma partícula em 2 ou 3 dimensões, né? Então, a gente viu, por exemplo, o movimento de planetas e tal, né? E agora, o que a gente vai ver? Vamos estudar o movimento, certo? De um sistema de partículas, tá? Então, cada vez mais estudamos, né, sistemas cada vez mais complexos. Primeiro é o movimento só numa linha, depois o movimento em 2 ou 3 dimensões, né? Agora já é o movimento de várias partículas interagindo uma com a outra. Tudo bem? Então, o que é um sistema de partículas? São várias partículas, tá? Vários pontos interagindo um com o outro. Tudo bem? Lembrando que o ponto material aqui, né, é aquele conceito que a gente tinha visto lá na primeira aula, né? Esses pontos materiais, essas partículas, podem ser consideradas partículas, né, desde que os tamanhos delas não influenciem, né, na, no, no, não influenciem no movimento delas de uma forma geral. Né? Então, por exemplo, o sistema solar, eu posso pensar de certa forma como sendo um sistema de partículas, né? Apesar de que o Sol é uma coisa imensa, né? Aí tem os vários planetas, né? Esqueci a ordem, né, dos planetas. Mas tem vários planetas, né? Vênus, sei lá, o Vênus não fica perto do Sol, né? Esqueci qual que é mais perto do Sol, certo? Acho que é o Mercúrio, né? Sei lá. Mercúrio. Qual? Mercúrio. Mercúrio, pronto, é o Mercúrio. Pronto, então, os vários planetas orbitando em torno do Sol, tá? Eu posso pensar isso aqui como se fosse um sistema de partículas, tá? Apesar do planeta ser uma coisa gigantesca, mas aí que tá. A distância entre eles é tão grande que o tamanho deles praticamente não influencia, certo? No movimento que eles sofrem. Então, eu posso estudar o sistema solar como se fosse um sistema de partículas, por exemplo. Certo? Tudo bem? Apesar de que existem alguns efeitos, né? Então, por exemplo, os efeitos de marés é exatamente devido ao planeta ser um planeta extenso, não ser uma partícula, tá? Mas a gente pode desprezar esses efeitos em um primeiro estudo, né? Certo? Depois a gente inclui esses efeitos, tá bem? Então vamos estudar aqui um sistema de partículas, né? A gente vai ver as equações, como eu já falei para vocês, né? Tem uns amigos meus que fizeram mestrado e doutorado usando as equações que a gente vai ver aqui, tá? Porque, tipo, você vai estudar eu sempre esse exemplo, né? As hemácias do sangue, você pode trabalhar desse jeito, tá? Como se cada hemácia fosse uma partícula e ela pode interagir uma com a outra, né? Enfim, existe muito mais exemplos, né? Pode ser até fármacos, tá? Pode ser moléculas interagindo uma com a outra. Então, quando a gente vai estudar esse tipo de sistema, né? Que existe até um nome para essa área de estudo, que a gente chama de dinâmica molecular, certo? Esse tipo de sistema a gente vai usar as equações que a gente vai ver aqui hoje, tá bom?
Então vamos lá, como a gente tem um sistema de partículas, certo? O que acontece? Ele tem que aplicar a lei de Newton para cada uma delas, né? Então, ou seja, vamos supor que eu tenho N partículas, tudo bom? Um N grande aqui. Então, N partículas, certo? O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, se eu aplicar a lei de Newton para a partícula I, né, uma partícula I genérica, então eu posso dizer o seguinte, que a massa da partícula I vezes a aceleração da partícula I, certo? Vai ser igual à força resultante, tá? A força resultante agindo na partícula I. Tudo bem? Sendo que essa força resultante, a gente vai escrever como a soma de duas parcelas, tá? A força resultante, né? Vamos supor que eu tenho aqui, essa aqui seja a partícula aí que eu estou analisando, certo? Essa partícula aí pode estar agindo várias forças, né? Então, pode estar agindo forças devido à interação com outras partículas, né? Então, por exemplo, se for pode ter até uma interação elétrica, né? Ou de atração, ou de repulsão, né? Com essas outras partículas, tá? Pode ser qualquer uma forma de interação. Então, ela tem uma força agindo devido às outras partículas do próximo sistema, tá bom? Então, aqui eu estou botando ó, como se ela estivesse interagindo com cada uma dessas, tá? Então, e aí a soma, né, de todas essas forças aqui, certo? Todas essas forças que vêm de partículas dentro do próprio sistema, a gente chama de forças internas, certo? São as forças internas ao meu sistema, tá? Então, a origem dessas forças pode ser uma força interna, tá? A soma das forças internas, tá bom? Então, vamos botar assim, ó. Vamos botar assim, ó. Soma das forças, certo? Internas, tá? E essas forças internas, vamos supor, é a força que a partícula, aliás, uma partícula J arbitrária faz na partícula I, certo? Deixa eu usar a notação do livro. A notação do livro está muito feia, vamos chamar assim de JI. É a força que a partícula J faz na I, certo? Faz na I, certo? E pode ter também, e também tem as forças devidas às partículas e tem forças devidas a fatores que estão externos a esse sistema, tá? Então vamos supor que esse aqui seja o meu sistema de partículas, só essas partículas aqui. Pode ser que tenha forças externas influenciando em cada uma delas, né? Então se ela estiver perto de um planeta, esse planeta vai atrair elas, né? Ou pode ser devido a outras partículas que estão externas ao sistema que eu escolhi, tá bom? Então pode existir forças, né, que está vindo de coisas, né, de partículas, de alguma influência que vem de fora, tá? Então, essas forças externas a gente chama é a força externa, certo? A força externa, né? É a resultante das forças externas na partícula I. Tudo bem? Então, eu posso escrever, certo? A segunda lei de Newton para cada partícula dessa forma aqui, tudo bem? Isso aqui vai ser verdade para cada partícula, certo? Lembrando que essa força aqui, certo? JI, se esses dois índices forem iguais, é zero, né? A força que uma partícula faz sobre ela mesma é zero, certo? Considerando que uma partícula não faz nenhuma força sobre ela mesma, não faria nenhum sentido, certo? A partícula fazer uma força sobre ela mesma, certo? Então, assim, teoricamente, para a gente achar o movimento, certo? A gente achar o movimento dessas partículas, desse sistema, de forma geral, eu tenho que resolver cada equaçãozinha dessa. Tudo bem? Como vocês devem imaginar, resolver cada equaçãozinha dessa é extremamente complexo, né? Primeiro que quando a gente estava resolvendo o problema quando é uma partícula só, já dava uns cálculos gigantescos, como a gente viu, né? Mesmo coisa simples, como um planeta orbitando, certo? Ou então,
um campo elétrico, um campo magnético uniforme, a gente já viu que dava uns cálculos gigantescos. Imagine agora você considerar que tem várias partículas, certo? Então é um problema realmente muito complicado de se resolver, né? Tanto que a gente não resolve com o que a gente chama de um cálculo analítico, tá? Não, a gente não consegue resolver, a gente não acha a função e tal, em função do tempo, não. Geralmente, problemas de muitos corpos que a gente chama, a gente resolve numericamente, certo? Vocês têm uma cadeira de cálculo numérico, né? Lá na cadeira de cálculo numérico vocês vão aprender, a gente chama das várias técnicas numéricas que a gente usa para resolver equações diferenciais, né? Nesse caso aqui é um sistema de equações diferenciais acoplado. Então tem várias técnicas para você resolver isso aqui, tá? E aí que tá, numericamente você não resolve exato, você resolve aproximadamente, certo? Só que você resolve aproximadamente e você consegue controlar essa aproximação. Você consegue deixar o quanto mais preciso, o quanto você queira, tá? Lógico que quanto mais preciso, você precisa de computadores mais potentes, que trabalhem com números com mais casas decimais, tá bem? Mais algoritmos significativos, certo? Então, aquilo que eu falei, né? No mestrado, no doutorado, meus amigos que trabalham com dinâmica molecular, basicamente eles resolvem essa equação, certo? Quer dizer, essas equações, né? Aqui existe uma equação para cada partícula. Geralmente eles trabalham com 1.000, 10.000, 20.000, 100.000 partículas, tá? Eles resolvem 100.000 equações dessas, tudo bem? Se fosse resolver na mão, seria inviável, certo? Impossível, né? Eu acho que eles resolvem no computador, né? A gente programa, né? A gente escreve um programazinho que resolve numericamente, né? Porque o resolver numericamente é um conjunto de cálculos mesmo, tá? Cálculos algébricos. E aí a gente programa um códigozinho para resolver esses cálculos aqui para a gente, tá? Mas mesmo assim, mesmo sendo um computador, muitas vezes demora, às vezes vários dias para fazer esse cálculo, certo? Mas aqui, pessoal, a gente não está interessado em resolver essa equação para cada partícula individualmente, tá? A gente está interessado em achar resultados gerais para esse sistema de partículas, certo? Porque tem como a gente tirar uma certa conclusão, né, de um sistema de partículas a partir dessas equações, tudo bem? A primeira conclusão mais simples que a gente consegue obter é quando a gente soma todas as equações, tá? Então, tem essa equação aqui para partícula 1, para 2, para 3, para 4. Eu vou somar para todo mundo, tá? Então, ou seja, quando eu faço isso aqui, ó, faço a soma da partícula somatório, né? Vou somar em todos os i's aqui, ó. I indo de 1 a n, tá? Do MI a I, certo? Vai ser igual a somatório das forças externas agindo em cada partícula, tá? Vou somar, somo esse termo e vou somar isso aqui. Mais o somatório, certo? I indo de 1 a n, do somatório do J indo de 1 a n, do F, JI. Certo? Qual é a conclusão que a gente consegue tirar daqui? Então, o que acontece? Eu estou somando, certo? Esse termo aqui, ó, é a somatória das massas da aceleração, tá? Esse termo aqui é a somatória das forças externas, certo? Esse termo aqui é a somatória das forças internas, tudo bem? O que acontece? Eu estou somando todas as forças, inclusive as que estão agindo em partículas diferentes, tá? Só que a gente vai lembrar, o que a gente lembra da terceira lei de Newton, né? O que acontece? O F, a terceira lei de Newton é o seguinte, que toda força que uma partícula faz na outra, né? Então, a força que a partícula J faz na I, certo? Aqui é a força que está agindo em I. Lá na partícula J vai estar agindo uma força que a I faz em J, que é igual, só que com sentidos contrários. Bom? Ela é igual a sentidos contrários. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que para toda força que está apontando interna, né? Que está apontando no sentido, vai existir uma força apontando no sentido contrário, tá? Ou seja, eu estou pegando todos os pares, ação e reação, e somando uns com os outros.
É que eu estou fazendo a soma de todo mundo, né? Certo? Quando eu somo só as forças internas de uma única partícula, não vai zerar. Certo? Dá um valor qualquer. Só que quando eu somo todas as forças internas de todas as partículas, junto tudo num bolo só, acaba que uma vai cancelando as outras, tá? Então, quando eu faço essa soma aqui, né, eu estou somando todas as pares de forças, ação e reação. Então, acaba que eu cancelo, certo? Um a um. Ou seja, quando eu acho toda essa... Quando eu faço a soma de todo mundo, certo? Zero esse termo, e eu obtenho isso aqui, ó, que é somatório, certo? Indo de 1 a n, GMI vezes AI, vai ser igual só a somatória das forças externas. E aqui eu vou chamar o seguinte, de força resultante externas, tá? Esse aqui, ó, força resultante, vou chamar de forças externas resultantes, melhor, tá? Então, esse termo aqui, ó, força externa resultante, é exatamente esse somatório aqui, tá bom? Então, o que a gente obteve aqui? A gente obteve o seguinte, ó, que a massa vezes a aceleração de cada partícula, certo? Vezes a aceleração de cada partícula, vai ser simplesmente, eu posso achar isso aqui como sendo uma eu não preciso, né? Esse termo aqui, ó, eu não preciso saber como as partículas interagem entre si, certo? Para resolver essa equação, eu só preciso saber como as forças externas agem no meu sistema, né? As forças internas não importa, por quê? Porque nessa equação aqui, as forças internas sumiu tudinho. Então, só o que importa é as forças externas nesse meu sistema. Tá? E aí, eu consigo fazer uma coisa ainda mais, né? Eu posso transformar isso aqui ainda mais parecido com uma lei de Newton. Certo? O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte. Vamos supor o seguinte. Que eu digo, certo? Que a somatória desses vetores aqui, ó. Isso aqui estou somando vetores, tá bom? Estou somando vetores. Então, a somatória desses vetores aqui, da aceleração, né? MI, AI, isso aqui pode dar. Isso aqui vai dar um vetor também, tá? Vai dar um vetor, certo? E para ficar mais parecido ainda com a segunda lei de Newton, tá? Eu posso dizer que isso aqui, ó, é igual a massa, certo? Uma massa, tá bom? Vezes uma aceleração, certo? A somatória dessas acelerações vai dar uma aceleração, certo? Um vetor, que eu posso chamar uma aceleração geral, tudo bem? Na verdade, isso que a gente vai ver que a gente chama de aceleração do centro de massa, tá? Mas vai dar uma aceleração, tá? E quando eu faço isso, né, ó, e esse M aqui, eu posso dizer o seguinte, que isso aqui é a massa total, a soma de todas as massas, tá bom? Indo de 1 a N, a soma de todas as massas. Quando eu faço isso, olha como é que fica a minha equação para o sistema de partículas. Massa vezes aceleração vai ser igual à soma das forças resultantes do meu sistema. Então, fica igualzinho à segunda lei de Newton, tá? Então, essa equaçãozinha aqui nos permite, certo? Trabalhar com um sistema de partículas, certo? Com um sistema de partículas, como se fosse uma partícula só. Então, esse é o poder dessa equação. A gente consegue tirar vários resultados a partir dessa equação. Tudo bem? Mas vamos entender um pouquinho do que é essa aceleração, tá? Eu defini essa minha aceleração desse jeito. Eu já adiantei que isso aqui é a aceleração do centro de massa, certo? Mas o que significa dizer? Quando você define sua aceleração desse jeito, certo? Isso aqui é uma certa aceleração, tá? Se eu isolar ela nessa equação, eu vou ter que essa aceleração, ela é exatamente a média ponderada, tá? É a média ponderada. Vai ser MI vezes a aceleração de cada partícula I, certo? I no de 1 a N, dividido pela soma das massas, né? Onde o peso é a massa de cada partícula, né? Certo? Isso aqui, o que acontece, né? Então, o que essa equação está me dizendo? Que quando eu acho essa aceleração, certo? É como se existisse, tudo bem? Uma partícula fictícia, certo? É como se existisse uma partícula fictícia, cuja massa dela fosse é como se eu pegasse a massa de todo mundo e juntasse um único ponto, tá? E esse ponto, ele vai se mover
com essa aceleração, vai se mover como se fosse uma partícula só, né? Então, isso, por definição, é o que a gente chama do centro de massa, tá? Isso é o que a gente chama do centro de massa. Essa equação está me dizendo isso. Que eu posso fazer o seguinte, é como se eu pegasse todas as partículas, certo? E juntasse tudo num ponto só. Junto tudo num ponto só, vamos colocar esse ponto aqui, certo? E aí eu posso desconsiderar todas as forças internas, as forças internas todas se cancelam, certo? E todas as forças externas que agem nela, eu boto todas agindo nessa mesma partícula gigantona que eu tenho aqui. Certo? Então, essa partícula gigantona, certo? Ela vai se mover, né, junto com esse sistema. Tudo bem? Eu digo gigantona, certo, pessoal? Mas lembrando, né, que como é uma partícula, ela não tem dimensão. Né? Eu digo gigantona porque a massa dela é a soma de todas as massas das outras partículas, tá? É como se eu juntasse todo mundo num ponto só e aquela massa total fosse ali, certo? Então, eu posso estudar o movimento do meu sistema, em vez de eu estudar cada partícula individualmente, né, eu estudo o movimento do meu centro de massa, tá? E aí, com o movimento do meu centro de massa, tem como eu tirar conclusões de como o meu sistema vai se movimentar de uma certa forma, tudo bem? É claro que vai depender do que você quer descrever, né? Como eu falei para vocês, muitas vezes a gente precisa resolver essas equações aqui mesmo, tá? Precisa resolver de cada partícula individualmente, dependendo do seu problema, tá? Como eu falei, nos problemas de dinâmica molecular, você resolve essa equação individualmente para cada partícula. Mas aqui a gente quer tirar algumas conclusões gerais sobre o movimento do sistema de partículas. Então a gente vai trabalhar o sistema todo estudando o centro de massa. Então, se fosse uma única partícula com a massa toda acumulada nele. Tudo bem? Então, essa aqui seria a aceleração do centro de massa. Tá? E aí, naturalmente, né, se esse centro de massa tem uma aceleração, dá para a gente perguntar se tem uma velocidade e uma posição. Né? E a resposta é sim, tá? Então, assim, eu posso simplesmente integrar essa equação, tá? Posso integrar essa equação aqui, não vou integrar, tá? Mas não é difícil, porque isso aqui é uma constante. Massa não depende do tempo. Essa massa não depende do tempo. Então é só integrar as acelerações. Eu consigo mostrar que eu também posso definir uma velocidade do centro de massa, né? Até porque se tem aceleração tem que ter velocidade, certo? Como sendo essa mesma média ponderada, certo? Só que agora com as velocidades, tá bom? Isso aqui dividido pela somatória das massas. E posso também definir que a posição do centro de massa, certo? Ela também pode ser calculada como sendo uma média ponderada, certo? Da mesma forma que a gente calculava a aceleração ali, certo? E, mais importante de tudo, né? Essas grandezas aqui, posição do centro de massa, velocidade do centro de massa, aceleração do centro de massa, elas estão relacionadas das mesmas formas, né? Que a posição, velocidade e aceleração da partícula estão. Ou seja, eu posso dizer que a velocidade do centro de massa é a derivada da posição do centro de massa. Tá? Eu posso dizer que a aceleração do centro de massa é igual à derivada da velocidade do centro de massa. Certo? E aí, pessoal, ou seja, eu posso trabalhar o meu centro de massa, né? Ele vai me dar uma ideia de como o meu sistema vai se movimentar como um todo. Certo? Como se todas as partículas trabalhassem no único ponto. Certo? Daí a gente já consegue tirar alguns resultados bem interessantes. Né? Quais são alguns resultados bem interessantes? Seguinte resultado, tá? Suponha que as forças externas, a soma das forças externas são zero no meu sistema de partículas. O que isso significa? Significa uma coisa muito simples, que a aceleração do centro de massa vai ser zero, e isso implica duas coisas, né? Que a velocidade do centro de massa é constante, ou ela é zero, certo? O corpo está parado. O corpo não, né? O sistema, o centro de massa está parado. Tudo bem?
Isso a gente já consegue tirar uma conclusão bem interessante. Tá? Então, por exemplo, o que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que se a soma das forças externas forem zero, certo? O seu centro de massa fica parado. Né? Então, vamos lá. O centro de massa, pessoal, deixa eu só explicar um pouquinho sobre a posição do centro de massa. Essa equaçãozinha aqui. Certo? Ela é uma média ponderada. Ou seja, ela é uma média, tá? Ela é uma média normal, né? Ou seja, então vamos supor, eu tenho duas partículas, uma aqui e outra aqui, elas têm a mesma massa, o centro de massa está exatamente no meio, tá bom? Só que ela é ponderada, ou seja, quem tem mais massa atrai o centro de massa mais para perto dele. Então, se essa tem massa M, beleza, ela é no meio. Mas se essa aqui tem dois M's, o centro de massa ele vai se aproximar mais dessa aqui, certo? Então, o centro de massa ele sempre fica ali, digamos assim, no centro de massa mesmo, né? Não tem outro nome para dar, certo? Ele sempre vai achar a posição que está mais próxima de onde tem mais massa, tudo bem? Então, por exemplo, ó, eu posso pensar como um ser humano, né, o corpo humano, como sendo um sistema de partículas. Nós somos um sistema de partículas, né? Porque a gente é feito de átomos, certo? Moléculas, tudo bem? Então, nós somos um sistema de partículas, certo? Claro, somos um sistema de partículas de bilhões de trilhões de moléculas, então é um sistema altamente complexo. Mas existe um centro de massa da gente, tá? Certo? E tem como a gente calcular? Como a gente tem uma certa simetria, é até mais fácil calcular, né? É como se fosse eu ter uma massa M aqui, uma massa M aqui, tá? Eu já sabia logo que o centro de massa ia ser no meio. Então, por quê? Porque aqui o meu sistema ele tem uma certa simetria. O que tem do outro lado é do lado de cá. Tudo bem? Com o ser humano é mais ou menos isso, né? O que tem do lado direito aqui é o que tem do meu lado esquerdo, tá? Então, nós somos mais ou menos, certo? Mais ou menos simétricos em relação a esse eixo. Tudo bem? Lógico que não somos perfeitamente simétricos, né? É um pouco diferente, né? Então, se você olhar minha barba aqui, ó, tem mais barba de um lado do que do outro. Tá? Esse lado aqui quase não tem barba. Esse lado aqui tem um pouco mais de barba. Então, ou seja, não é simétrico, né? Eu tenho um pouquinho mais de massa para um lado do que do outro, tá bom? E às vezes você tem um braço maior do que o outro, você tem uma perna maior do que o outro, né? Você tem muitas coisas maiores do que outras, tá no seu corpo, geralmente, é comum isso. Mas é aproximadamente igual, certo? Então, aproximadamente, de certa forma, nosso centro de massa, ele está em algum lugar por aqui, tá bom? E aí, estão pensando aqui no esquerda-direita, está mais ou menos por aqui, tá? E aí, o nosso centro de massa, ele está mais ou menos, né, por aqui, né, no nosso peito, né, pode estar um pouco mais para baixo, se tiver as pernas mais grossas, tá, ele vai puxar o centro de massa mais para baixo. Se você tiver aqui essa parte de cima maior, ou a cabeça maior, certo? Com mais massa, o centro de massa ele sobe um pouco, né? Tudo vai depender de como a massa está distribuída no seu corpo, né? Mas o centro de massa sempre vai se aproximar de onde tem mais massa, tá? Mas ele está em algum lugar aqui do nosso tronco, tá? Claro que vai depender de pessoa a pessoa, tem gente que tem pernas mais grossas, tá? E tem essa parte de cima mais franzinha, né? A cabeça menor, então o centro de massa fica mais baixo, tudo bem? Tudo depende de pessoa a pessoa, mas ele está em algum lugar por aqui. Mas eu quero dizer com isso, vamos supor que você está em algum lugar de tal forma que a soma das forças externas agindo em você seja zero, absolutamente zero, certo? Então, se a soma das forças externas agindo em você é zero, absolutamente zero, significa dizer que o seu centro de massa não pode ter aceleração. Se você está parado, você vai ficar parado a sua vida toda. O seu centro de massa, né? Se você está parado, você vai ficar parado a sua vida toda. Tá bom? O seu centro de massa vai ficar parado, quer dizer, né? Um exemplo em que a gente fica totalmente sem forças externas é, por exemplo, se você estiver no gelo, tá? Então, vamos supor que você está aqui num lago de gelo, certo? Então, tem duas forças agindo em você. Tem a força peso e a força normal, certo? Só que uma cancela a outra. Então, essas forças são as forças externas, né? Não é uma força que a minha pele está fazendo na outra, uma molécula da minha carne está fazendo na outra. A força normal é a força que o chão está fazendo em mim, e a força peso é a força que a terra está puxando, está me puxando para baixo. São as forças externas, né? É externo ao meu corpo. Só que essas duas forças se cancelam, então a resultante das forças externas é zero. O que significa dizer? E não existe mais nenhuma outra força, tudo bem? Não existe a força de atrito, porque eu estou no gelo.
significa dizer que o meu centro de massa ele vai ficar rigorosamente parado. Tudo bem? Vai ficar rigorosamente parado. Ou seja, se eu estou no gelo e eu levanto meu braço, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, por incrível que pareça, o meu centro de massa ele vai ficar parado, tá? Mas se eu levanto meu braço para cá, certo? O que vai acontecer é que, por o meu centro de massa ficar um pouco parado, como a distribuição de massa mudou, né? Ó, observe que eu botei meu braço para cá. Se eu botei meu braço para cá, eu estou jogando massa para cá, tá? Ou seja, o meu centro de massa, se eu fosse continuar nessa posição, ele ia deslocar um pouquinho em direção ao meu braço. Ele ia deslocar um pouquinho em direção, porque eu estou jogando massa para lá. Certo? Sendo que o centro de massa ele fica parado. Ele tem que ficar parado, porque não existe nenhuma força externa. Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu ia levantando meu braço, eu teria que escorregar um pouco para cá, de tal forma que o centro de massa fica parado. Se eu baixasse meu braço, eu ia voltar para cá. Se eu levantasse o meu outro braço, o que ia acontecer? Eu ia deslocar na outra de sentido, de tal forma que o centro de massa fica parado. Certo? Se eu baixar o braço, ele volta para cá. Tudo bem? Então, assim, se existe força externa, o centro de massa fica rigorosamente parado. Não tem como se mover. Né? É aquela história, né? Vamos supor que você é um astronauta que você está solto no meio do espaço. Você simplesmente não tem como sair dali. Se você não posso fazer assim, posso nadar, não vai. Você não consegue sair dali. Tá? Por quê? Porque não tem nenhuma força externa. Tudo bem? A pessoa até diz, para você se mover, o que você tem que fazer? Você tem que tirar uma peça da sua roupa, você tira uma peça da sua roupa e joga numa direção. Por que você consegue se mover? Porque é o seguinte, quando você tira uma peça da sua roupa e joga em uma certa direção, o centro de massa ele continua parado, certo? Porque a peça da sua roupa faz parte do sistema de partículas que a gente está botando. Mas o que acontece? Como o seu sapato ele começa a ir para um lado, certo? O centro de massa tem que ficar parado. Então, acaba que você tem que ir para o outro lado para o centro de massa ficar parado. Lógico que, como a sua massa é muito maior do que a do sapato, né? Sei lá, 100 vezes maior do que a do sapato, por exemplo, lógico que dá até para a gente calcular, tá? A velocidade com que o, o sapato vai para frente é bem maior do que a velocidade com que você vem para trás. Certo? A gente vai ver calcular isso daqui a pouco. Né? A gente vai ver que é o momento que se conserva. Certo? Mas, esse é um resultado interessante. Né? É por isso que, por exemplo, o pessoal diz que o Superman não pode. Um dos motivos do porquê é impossível existir uma pessoa com poderes de voar igual o Superman, né? Porque o Superman do nada vem, para no meio do ar, e aí ele é um sistema que não tem nenhuma força externa, né? Certo? Aliás, tem uma força externa no peso, mas se ele está parado no ar, de alguma forma ele está criando uma força, ele está criando uma força. Só aí já estaria errado, né? Ele já está criando de alguma forma uma força para compensar a força do peso, né? E aí não teria como ele começar a se mover, porque tem que ter uma força externa, né? Se não tem nenhuma força externa, não tem como ele se mover. Só se ele jogar alguma coisa para o outro lado, certo? É igual como a gente nada, né? Na água, vamos supor que eu estou na água aqui, estou no fluido. Como é que a gente faz para nadar? A gente joga a água para trás. Né? No que a gente joga a água para trás, a gente vai para frente. Tá? Então, na melhor das hipóteses, o Superman poderia nadar no ar, mas ele teria que ser muito leve para conseguir nadar no ar. Certo? Mas de outro jeito ele não conseguiria se locomover. Tudo bem? Então, esse já é um resultado interessante, certo? Da aceleração sem demais. A gente já consegue tirar várias conclusões. Tudo bem? Uma coisa importante também, certo? Para a gente entender um pouco melhor isso aqui, certo? Eu posso escrever essa segunda lei de Newton em termos do momento. Tá? Vamos só lembrar, né? A segunda lei de Newton para uma partícula, como é que ela era? Ela era assim, ó, derivada do momento linear, certo? Derivada do momento linear, era igual à força resultante. Certo? Então, eu quero escrever, certo? Eu quero escrever essa minha equação de tal forma que ela fique desse jeito aqui. Então, vamos fazer, né? Eu vou repetir essa equação aqui, ó. Massa vezes aceleração do centro de massa vai ser igual à força externa resultante. Certo? Então, vamos lá.
A minha aceleração, posso escrever como sendo a derivada da velocidade de centro de massa, tá? Então, aqui vai ficar massa vezes a derivada do centro de massa, a relação T, vai ser igual à força externa resultante. Esse aqui é a soma de todas as massas, é a massa total do seu sistema. É uma constante, posso passar para dentro aqui da integral, tá? Da derivada, perdão. E aqui, ó, eu chego numa equação parecida com eu queria chegar, tá bom? Esse cara aqui, eu vou chamar do momento total do meu sistema, certo? E aqui eu chego à seguinte conclusão, que a derivada do momento total é igual a somatório das forças externas do meu sistema, certo? Esse aqui é o momento total. E a partir desse momento total, eu consigo entender um pouco, né, aquela situação que eu falei da bota, tá? Se eu jogar a bota para um lado, por que a bota vai para o outro? Mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês como é que a gente calcula o momento total, né? Então, o momento total eu posso calcular da forma que eu defini aqui, né? O momento total é a massa total vezes a velocidade de centro de massa, certo? Se eu substituir a equação da velocidade de centro de massa, como é que é a equação da velocidade de centro de massa? É o somatório do MI, VI, certo? I indo de 1 a N, dividido pelo somatório do MI, I indo de 1 a N. Só que isso aqui, o somatório das massas, é exatamente isso aqui, a massa total, tá? Então, eu cancelo isso com isso. Então, o momento total vai ser o somatório I de 1 a N do MI e VI. Mas quem é MI e VI? Né? Lembra? É exatamente o momento linear de cada partícula. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que o momento total do meu sistema é simplesmente a soma dos momentos lineares de cada partícula individualmente. Bem? Isso é uma coisa interessante. Né? O momento total pode calcular de duas formas. Né? Massa total vezes a velocidade de massa, ou a somatória do momento linear de cada partícula individualmente. E aqui a gente novamente pode chegar naquela conclusão que eu falei para vocês. Né? Que o quê? Ó? Se eu analisar agora essa equação, né? A derivada do momento total com relação ao tempo vai ser igual à força resultante das forças externas. Certo? Se a resultante das forças externas for igual a zero, qual a conclusão que eu chego? Que o momento total, a derivada com relação ao tempo é zero. O que significa dizer que o momento total, certo? Ele é constante, né? Então, isso aqui é o que a gente falou de uma das leis da conservação, né? Se a soma das forças externas for igual a zero, então o momento ele é constante, tá? E essa equação é extremamente importante para a física, certo? Por exemplo, isso é importante para a física de partículas, tá? Ele foi descobrindo, sei lá, centenas, certo? Eu acho que chega a ser algumas dezenas de centenas de partículas, certo? Que foram descobertas, né? Você chocando uma partícula com a outra, um próton com próton, enfim. Qualquer partícula com outra, solta uma porrada de partículas e você descobre, né, a massa dessas partículas, as propriedades dessas partículas, usando essa lei aqui da conservação do momento. Tá? E por isso, disso aqui a gente consegue entender aquela história que eu falei. Por que o astronauta jogar um sapato para o lado, ele vai se movimentar. Né? Então, pensa o seguinte, vamos supor que o astronauta está aqui. Certo? Inicialmente ele está aqui no espaço e não consegue se mexer em hipótese alguma. Ele pode até mexer um braço, vai mexendo e tal, mas o centro de massa fica parado. Ele vai mexendo, de acordo que ele vai mexendo, ele vai se deslocando um pouco, mas o centro de massa está rigorosamente parado. Tá? E agora vamos supor o seguinte, que ele jogou o sapato dele, o centro de massa está aqui, ó. Bem aqui assim. Tá? Só que vamos supor que ele jogou o sapato dele. Certo? Quando ele joga o sapato dele, ele está fazendo uma força interna, então também não modifica o seu sistema. Certo? Então o centro de massa continua parado. E o sapato ele vai sair para um lado, tá? Com uma certa velocidade, V1, e com a massa M1. Naturalmente, por o centro de massa ficar parado,
o astronauta ele vai ter que sair para o outro lado, certo? Com uma velocidade, vamos supor, V2, certo? Uma massa M2. Tudo bem? E uma coisa eu posso garantir, que esse meu sistema, o momento se conserva, tá? O momento dessa situação tem que ser o momento nessa situação aqui. O momento dessa situação aqui é zero. Como é que eu sei? Porque o momento total é a soma das massas vezes a velocidade. Mas como está todo mundo inicialmente parado, é zero. Nessa situação, o momento tem que ser zero também. Só que agora nem todo mundo está parado, certo? E vai ser a soma, do momento de cada uma delas, tá? Então, quando eu somar o momento desse aqui, vai ser a massa M1 vezes a velocidade V1. O momento desse aqui vai ser a massa M2 vezes a velocidade V2, tá? E a soma das duas tem que ser zero. Só lembrar uma coisa, isso aqui é uma soma vetorial, tá? Então, como é uma soma vetorial, se eu pensar isso aqui como se fosse a componente x, né? Então, essa minha velocidade tem uma componente x negativa. Então, acaba sendo uma diferença, certo? Ou seja, eu posso dizer que M1 V1 é igual a M2 V2. Ou seja, se eu passar isso aqui para o outro lado, posso dizer que a massa do astronauta vezes a velocidade dele tem que ser igual à massa da bota vezes a velocidade da bota. Certo? Então, tem como eu calcular, né, a velocidade da bota, a velocidade do astronauta, se eu souber a velocidade com que o astronauta jogou a bota, né, se eu souber a massa da bota e a massa do astronauta. Tá? E lógico, né? Como é que é um produto, a gente diz que eles são inversamente proporcional, tá? A massa é inversamente proporcional à massa, à velocidade, porque se eu passar a massa para o lado de lá, ela vai ficar dividindo, né? O que significa dizer? Como o astronauta tem uma massa bem maior, a velocidade dele vai ser bem menor do que a velocidade da bola. Certo? Esse é o mesmo caso, pessoal, que a gente vê, por exemplo, em armas, né? Certo? Então, quando você atira uma arma, tá? Geralmente vem em filme, né? Eu nunca vi uma arma pessoalmente, nem quero ver, né? Atirando. Certo? Porque se eu ver, provavelmente vai ser atirando em minha direção, então eu não quero ver, tá? Então, o que acontece? Quando você atira uma arma, o que acontece? Tem um coice, né? Tudo bem? Tem um coice. O que é esse coice? Nada mais é do que essa conservação do momento. Tá? Vou até resolver uma questãozinha aqui, né? Vamos supor o seguinte, que você vai atirar aqui com a arma, tá? Atirar aqui com a arma. A bala, vamos supor que a bala saiu com a velocidade, deixa eu aqui, V1, M1, e aqui temos uma massa M2, V2. É a mesma coisa, é a mesma situação do astronauta jogar a bola com a arma. Quando você atira a bala, tá? A bala sai com certa velocidade, mas aí que tá, não houve nenhuma força externa. A bala foi disparada devido a uma força interna. Qual a força interna? A explosão da pólvora. Foi uma força interna, foi a interação entre as partículas aqui de dentro. Então, o momento total tem que se conservar. Mesma coisa que eu falei aqui, ó. Então, antes era zero, depois tem que ser zero também. Então, M1, V1, menos M2, V2, tem que ser igual a zero, tá? Então, M2, V2 tem que ser igual a M1, V1. Certo? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que a minha bala tem uma massa, não sei normalmente quanto é que pesa uma bala. Vamos botar aqui 50 gramas. Uma bala tem uma massa de 50 gramas. Vamos supor que a velocidade de uma bala, deixa eu procurar aqui no Google, quanto é mais ou menos a velocidade de uma bala. Velocidade de... Claro que depende, né, de arma para arma, tá? Então, deixa eu ver aqui. A velocidade da saída de um projétil, o Google está me dizendo aqui que varia entre 120 e 370, né? Ah, quer dizer, pode ser de 120 metros por segundo até 1.200 metros por segundo, né? Num rifle moderno, tá? Vamos botar aqui, botar uma velocidade estourada mesmo, 120, 1.200 metros por segundo, certo? Deixa eu ver aqui quanto é mais ou menos o peso de uma bala, para a gente ver aqui, fazer o cálculo mais exato.
A massa de uma bala de um fuzil, por exemplo. Bom, deixa eu fazer um cálculo aqui. Ele está dizendo que a bala de um fuzil, ela é mais ou menos... É mais ou menos 58, chega até perto, 58 gramas. Vamos botar 60 gramas. Mais ou menos 58 gramas, 60 gramas. É um fuzil, tá? Vamos ver quanto é que é o de peso de um fuzil. Eu não tenho a menor ideia, tá? A massa de um fuzil. Só para a gente ter uma ideia aqui, mas ter uma aproximação melhor. Certo? Cerca de 4 quilos. Cerca de 4 quilos um fuzil. Vamos calcular o seguinte. Então, a velocidade saiu com 1.200 metros por segundo, certo? 60 gramas da balinha ali. E o fuzil vai ter um coice, né? Vamos calcular qual a velocidade que ele tende a voltar aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. É só basicamente substituir essa equação, né? A massa é 4 quilos do fuzil, tá? A velocidade dele eu quero descobrir. A massa da bala é de 60 gramas, transformando para quilo. Eu posso até voltar 60 vezes 10 a menos 3. A velocidade vai ser 1.200, tá? 1.200 eu vou escrever como sendo 1,2 vezes 10 ao terceiro. Fiz isso exatamente para cancelar isso aqui, né? Então, 4 V2 vai ser 60 vezes 1,2. 4 vezes V2, 60 vezes 1,2 dá o quê? 72, exatamente. Né? É isso mesmo. Eu dou o zero ali, isso mesmo. Então, meu V2 vai ser 72 dividido por 4. Então, o meu fuzil ele vai tender a voltar aqui com a velocidade de 72 dividido por 4 dá o quê? 18, né? Metros por segundo. 18 metros por segundo. É isso mesmo? 4 vezes 10 é 40, 32. Isso mesmo. Só para a gente, vamos ver quanto é que é em quilômetros por hora. Né? Fazer 18 vezes 3,6. 18 vezes 3,6. Nossa Senhora. Esse fuzil aqui que a gente está fazendo aqui, tá? Ele voltaria aqui com uma velocidade de 64,8 km por hora. Seria um coice gigantesco, tá? Tudo bem? O fuzil que tem 4 quilos, que a bala sai muito rápido, tá bom? Mas geralmente esse tipo de arma aqui, que a bala sai tão rápido assim, ele tem que ter um suporte, né? Se apoiar aqui no seu ombro, você pode deslocar o ombro, a arma vai sair voando, né? Você não vai nem conseguir segurar a arma, tá? Então, se ele sai com uma velocidade gigantesca como essa, tá? Mas aqui tá tudo certo, tá, pessoal? Vocês cálculos estão corretos. E essa aqui é a física que acontece mesmo, né? Talvez a bala tenha uma massa um pouco menor, o fuzil tenha uma massa um pouco maior, e ela não sai com tanta velocidade assim. Eu tô achando isso aqui até meio surreal, né? O fuzil voltar com 65 km por hora é um impacto gigantesco, né? Mas se bem que tem aqueles fuzis de guerra que o pessoal não consegue nem segurar no ombro, ele tem que precisar apoiar alguma coisa. Certo? Deu para entender isso aí? Bom, então eu vou o seguinte. Por hoje a gente fica por aqui, tá? Importante que ele tenha entendido essa história da conservação do momento, certo? A gente consegue descobrir vários resultados interessantes, né? Inclusive quando a gente vai estudando choques entre partículas, né? Choque entre bolas de bilhar, certo? Choque seja do que for, a gente vai usar muito essa história de conservação do momento, tá? Mas por hoje a gente fica por aqui e aí a gente retoma
segunda-feira da próxima semana, tá? Vamos ver mais algumas equações importantes para estudar o movimento do sistema de partículas, certo? E, e a parte de energia, certo? Aí a gente finaliza o conteúdo, tudo bem? Então, até a próxima semana.